Boa noite a todos. Estamos aqui na aula de quinta-feira, do dia 13/8. A aula que a gente vai falar sobre movimento das peças, que vai ser a torre, o bispo, a dama e o cavalo. Tá? Vamos fazer um bate-papo legal aqui para tirar algumas dúvidas e ver como a gente pode trabalhar isso nas escolas. Tá? Eu vou começar a aula de hoje aqui falando sobre uma dúvida do Diogo. O Diogo botou aqui pra gente como que a gente faz para lidar com a questão do respeito na escola. Por exemplo, aquele aluno que aprendeu às vezes um pouco mais devagar do que o outro, tem um pouco mais de dificuldade e que perde uma vez, perde duas, e que o amigo, a gente sabe que a criança às vezes ela não tem tanta maldade e ela vai às vezes chamar o amiguinho: nossa, você perdeu porque você é muito burro, ó, você não viu que você pode capturar ali, como é que, nossa, você é burro demais. Então essa questão é uma questão que a gente tem que tomar cuidado mesmo, tá? E ela é muito interessante para a gente comentar aqui, tá? E como que eu faço, como que eu lido com isso? Uma das primeiras coisas que eu ensino no jogo de xadrez, logo depois, que vocês lembram da aula passada, que eu falei sobre que eu monto a roda, faço um círculo e tudo, quando eu acabo de ensinar o peão, que é a primeira peça que eu ensino, antes da gente jogar o peão, eu ensino o que para mim é a regra mais importante do jogo de xadrez. Para mim não existe nenhuma regra mais importante do que essa. Eu falo para os meus alunos que o jogo de xadrez é um jogo de respeito, onde a gente respeita o nosso adversário, desde antes de começar o jogo até quando o jogo termina. Então, eu falo para eles, a regra mais importante do jogo de xadrez é: antes de começar o jogo, você vai esticar a mão para o seu adversário, esticar a mão assim, você vai cumprimentar o seu adversário de maneira firme. Aí eu ainda falo com eles assim, não é forte, é firme. E eu passo pela sala e cumprimento todos os alunos da sala. E quando algum aluno pega na minha mão, aqueles que pegam com a mãozinha mole assim, ó, eu viro para eles e falo assim: aperta minha mão firme. E eles vão e apertam firme. E eu aperto a mão deles firme. E eu falo com eles: foi firme ou foi forte? Aí eles: foi firme. E aí nesse momento você aperta a mão do seu adversário de maneira firme, olha no olho dele e fala assim para ele: bom jogo. E quando o jogo terminar, a primeira coisa que você vai fazer, você pode ter perdido ou você pode ter ganhado. Normalmente quem perde é que faz isso. Estica a mão para o seu adversário, aperta a mão dele de maneira firme, olha no olho dele e fala: parabéns. Se você quiser jogar uma outra partida com ele, chama ele para jogar. Vamos jogar mais uma? Se for aqui na escola. Se não for na escola, for num torneio, você vai pegar, vai esticar a mão, vai apertar firme a mão do seu amigo e vai dar os parabéns. Você pode estar com vontade de chorar. Não tem problema. Chorar não é feio, eu falo para os meus alunos. Chorar não é feio. Vocês vão aprender no xadrez que com o tempo vocês não vão chorar mais. Porque vocês vão aprender que na derrota a gente aprende muito também. Mas antes de você chorar, caso você queira chorar, você vai esticar a mão para o seu amigo e vai desejar os parabéns para ele por ele ter te vencido. E quando eu ensino isso desde o primeiro dia de aula, eu cobro essa questão do respeito, Diogo. Normalmente, eu não tenho na minha aula essa questão de um aluno chamar o outro de burro. Ou de falar assim: ah, nossa, você deu muito mole, querer criticar o outro de maneira mais ofensiva. E quando acontece, se eu falar para você que nunca aconteceu, é mentira. Quando acontece uma situação que vai um pouco para esse lado da parte ofensiva, eu paro a aula na mesma hora, paro o jogo de todo mundo, ó, todo mundo para, por favor. Prestem atenção aqui, ó. Aconteceu isso, isso e isso, e o jogo de xadrez não preza por isso. O jogo de xadrez é um jogo eu já ensinei para vocês lá na primeira aula, eles falam de respeito. E aí, por incrível que pareça, desde as crianças de 6 anos de idade até os adolescentes, porque eu dou aula para o ensino fundamental 2, que tem alunos de 15 anos, eles
eles não chamam o outro de burro. Às vezes aquele que perde mais, eles não falam, acabam não ofendendo o aluno. É impressionante. E isso é uma coisa comum, ela acontece mesmo. E os alunos entendem esse respeito, tá? Essa primeira pergunta eu acho que eu respondi bem, né? Espero que sim. Né? Mas aí vamos lá. As suas outras duas questões vão durante a aula, tá? Gente, mais alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar a falar um pouco sobre o movimento das peças? Fique à vontade. Alguém ligou o microfone? É o Maico? Quer falar, Maico? Tá me ouvindo bem por aí? Sim. Então, para complementar, na verdade, né, o que vocês estão falando, eu acho o senhor muito didático, eu gosto muito de ver como o senhor conduz a aula, e assim, eu tenho aprendido, até agora, a 100% aí. É só isso que eu queria agora deixar em aberto aí. Tá. Obrigado. Eu, por mais que a minha barba esteja branca e que eu não tenha mais meus 19 anos, não precisa me chamar de senhor, não. Pode me chamar de Eli, fique à vontade, tá? Muitos que estão aqui na sala, alguns que estão na sala, muitos não, alguns que estão na sala são meus amigos pessoais, que frequentam a minha casa. Eles sabem que eu sou uma pessoa extremamente acessível. O Dirceu com o filho dele está aí, consegue ver. O Rony que está aí na aula. O dia que ele me ligou falando que ele mandou mensagem falando que ele queria fazer o curso, na mesma hora eu liguei para ele, fiquei umas meia hora com ele no telefone. Então eu sou uma pessoa extremamente acessível, não precisa me chamar de senhor, tá? Fica tranquilo aí. Vamos lá. A Fátima falou aqui. Com a inclusão, desde o primeiro ano, essa didática é trabalhada com os alunos. Sim. Olha, os vídeos que eu postei lá, eles são a maneira que eu trabalho com os meus alunos, do primeiro ao quinto ano. Tá? O que acontece? Nesse momento aqui ao vivo, eu vou dar ferramentas para vocês trabalharem com alunos de uma idade um pouco maior e até com adultos. Essa é a ideia do encontro ao vivo. Tá? Por que eu, naquele momento lá, eu falo mais com o público como se eu estivesse falando do primeiro ao quinto ano? Porque é a idade que todos os livros indicam para se começar a jogar xadrez, que é 6 anos de idade. É lógico que às vezes uma criança de 8 anos vai aprender mais fácil que uma criança de 6. Mas imagina que uma criança de 8 anos aprendeu com 6 anos, quando ela tiver com 8 anos, ela vai aprender muito mais. Vai aprender coisas novas, que a gente vai ganhar em 2 anos, que a gente teria perdido se ele não tivesse aprendido com 6. Eu quisesse começar a ensinar com 8. Então, a melhor indicação para o xadrez é no Fundamental 1. Mas, por exemplo, a Marisa lá em Guiricema, provavelmente os alunos que ela tem lá são do Fundamental 2 e até do ensino médio. Ela deve dar aula lá para aluno de 12, 13 e até 17 anos. Se não me engano, falei certo? Ela fez um joinha, falei certo. Então, o que ela vai precisar? Ela vai precisar mudar um pouco da linguagem. Por exemplo, imagina que me chamassem para dar aula numa favela do Rio. Eu iria com o maior prazer. Mas será que a linguagem que eu ia usar numa favela ia ser a mesma que eu vou usar numa escola, dessas escolas tradicionais religiosas? Será que vai ser a mesma linguagem? Não. Provavelmente eu vou usar mais a linguagem deles, para eles verem, esse professor não fica falando palavra difícil. Esse professor entende o que a gente quer, como a gente fala, como é a nossa realidade. Então, a gente vai sempre levar um pouco, é lógico, eu não vou ficar falando palavrão, não vou ficar falando muitas coisas que não condizem com o papel do professor, mas eu vou levar um pouco para a realidade deles. Imagina se eu chegar numa favela, por exemplo, e for ensinar o movimento do rei, e virar e falar assim, o rei é como se fosse o nosso pai na nossa casa. Ele manda na nossa casa.
Pô, um terço das... Não sei se é um terço, mas um grande número de pessoas que estão lá, às vezes a mãe é mais solteira, o pai não vive em casa, ou o pai já morreu. Imagina, como é que eu vou chegar, às vezes, vou usar um exemplo e que não vai caber. Por exemplo, imagina eu chego numa sala de aula e falo que o meu rei só anda uma casa porque ele é gordinho e na sala tem 3 alunos gordinhos. Não tem nada contra gordinho ou magrinho, mas, entendeu? Eu tenho que me adaptar às coisas. Então, isso a gente vai acabar se adaptando, tá? Então, a ideia é essa. Por que quando eu vou dar aula, eu começo a ensinar o peão? Porque é a peça que é fácil de jogar. Quando você ensina o peão, você já consegue jogar. Na primeira aula que você ensina o peão, você consegue jogar. E quando eles estão aprendendo a jogar xadrez, é muito importante eles jogarem, eles praticarem. O que eu faço quando eu começo a dar aula numa escola? Por exemplo, eu cheguei lá A Marisa falou que está trabalhando desde o Fundamental 1 até o ensino médio, de 7 a 17. Legal. Quando eu chego então numa escola para ensinar o xadrez, por exemplo, para o primeiro ano, eles vão fazer ali umas 3 aulas antes de jogarem o xadrez mesmo. De jogarem uma partida de xadrez. Que vai ser só com o peão. Mas vai ter umas 3 aulas antes que eles não vão jogar. Então, quando eu chego nessa 4ª aula para ensinar o movimento, para ensinar uma peça, eles estão loucos para jogar. Eles querem chegar em casa e falar para o pai deles: eu joguei xadrez hoje. Não importa que eles jogaram só com o peão. Eles querem jogar xadrez. Então, o que eu faço? Por exemplo, quando eu vou lá ensinar o peão, que eu falei na outra aula, eu gasto aí uns 20 minutos da minha primeira aula de peão ensinando como o peão anda. Entre ensinar como o peão anda e falar como vai ser as regras do jogo que a gente vai jogar, eu gasto uns 20 minutos. E aí sobra uns 30 minutos, 28 minutos para eles praticarem. Quando a gente está numa escola e essa escola tem uma sala só de xadrez, é mais fácil. Por quê? Porque quando falta 2 minutos para bater o sinal, eu peço para os alunos organizarem os jogos, eles já deixam montadinhos para a próxima turma. Quando eu não estou numa escola que tenha uma sala de xadrez e que eu tenha que migrar de sala para sala, quando falta aí uns 3 minutos ali, eu peço para eles juntarem os tabuleiros, eles juntam os tabuleiros e eu finalizo a aula para ir para uma outra sala. Na segunda aula, que eles já sabem o movimento das peças, o que eu preciso? Eu preciso pegar e relembrar aquele movimento das peças e explicar a regra da atividade do dia. Eu posso ensinar numa segunda aula um jogo diferente da aula anterior. Não tem problema nenhum. E é até bom. Mas aí eu só explicar a regra. Normalmente, nessa segunda aula, eu vou demorar de 10 a 15 minutos para explicar, relembrar a peça e explicar a atividade. Sobram uns 40, 35 minutos para eles jogarem no segundo dia. É muito importante eles praticarem sempre. Um dia aprende a peça e joga, no outro dia relembra e joga. Se eles conseguirem fazer isso, perfeito. Mas como eu disse, esse é um mundo perfeito, tá? Quem acha que os alunos são quietos no xadrez, não é mentira, não são. Os meus alunos não são quietos, eles são iguais aos alunos de educação física do outro professor, iguais aos alunos de ciências do Marco Aurélio, iguais aos alunos lá do Rafael de Sá. Então, o que acontece? Eles são agitados. Só que o xadrez, e eu vou levar um pouco para a educação física, tem uma vantagem que ela é muito grande com relação, por exemplo, às ciências do Marco Aurélio. Todos os alunos querem fazer educação física, principalmente os menorzinhos. Pode ver, quer ver? Ó? Dirceu, seu filho gosta de educação física? Aí, já respondeu, ele fez que sim. Então, ou seja, quando você vai dar uma aula de educação física, ou quando você vai dar uma aula de xadrez, eles querem fazer aquela aula. Então, eles têm uma tendência a ficarem quietos mais rápido.
E eu ensino lá no início do ano uma coisa para eles que eu acho que é muito legal. Eu ensino para eles matemática lá no início do ano. Quando eu vejo uma aula que eles estão mais agitados, eu viro e falo assim, ó, hoje eu vou ensinar para vocês matemática. E aí eu vou lá no quadro e escrevo assim, ó, quanto mais tempo vocês demorarem a fazer em silêncio, menos vocês vão jogar. Ou seja, eu não vou ficar brigando com vocês, eu não vou ficar falando alto, porque eu dou um monte de aula durante o dia, e no final do dia vai me dar dor de cabeça, então eu vou ficar aqui quieto. Quando vocês fizerem silêncio, eu dou aula. Se vocês demorarem muito a fazer silêncio, não vai dar tempo de vocês jogarem. Aí sabe o que acontece? Eles param rapidinho. Rapidinho eles param e fazem silêncio. Uma outra coisa que é muito legal para usar na sala de aula é... Eu ensino normalmente para os alunos mais velhos, do terceiro, quarto e quinto ano, uma coisa que é assim, ó. Por exemplo, eles estão conversando lá, isso, aquilo, levanta a mão. Aí, a regra é a seguinte, tipo, levantei a mão é como se eu puxasse as cordas vocais e ficasse em silêncio. Aí a turma inteira começa a levantar a mão, mas a regra dessa brincadeira é que você não pode avisar o amigo do lado. Então, se o amigo do lado está conversando, você não fala nada com ele, só levanta a mão, deixa ele conversando sozinho. E aí, o que acontece? Isso, ó, dá para usar em qualquer matéria, tá? Ó, você pode combinar com a turma e dá muito certo. Você não fala nada com eles. Chegou dentro da sala, eles estão conversando, você levanta a mão. Aí eles começam, todo mundo levanta a mão. Levanta 1, 2, 3. Quando você vê, a turma inteira faz silêncio assim, em 10 segundos. É muito rápido. Não sei se quem é professor aí sabia disso, já fez isso alguma vez. Dá super certo. Fala, Diogo. Só uma coisa que o senhor falou que eu achei interessante. Normalmente, esse programa, a escola libera 50 minutos por semana, não é isso? Da aula. Ó, aí o senhor faz o quê? Uma aula, o senhor dá conteúdo e joga, já pratica. Aula seguinte, vou botar assim, aula ímpar, conteúdo, prática. Aula seguinte, 10 a 15 minutos de revisão, prática. Na outra aula, conteúdo novo, prática. Aula... Tá bom. Exatamente. Só que, vamos analisar. Nós temos aí durante o ano, dependendo do dia da semana, um pouco mais de aula, dependendo do dia da semana, um pouco menos, né? Por exemplo, quem dá aula na quinta-feira aí, sabe que a gente perde uns 3 feriados durante o ano. E nos outros dias, muitas vezes, não perde esses feriados. Então, a gente vai ter ali sempre o que eu falei na outra aula, sempre entre sem feriados, a gente teria aí 40 aulas durante o ano. A gente nunca tem 40, sempre tem normalmente 36, por aí. Dependendo do dia da semana, você tem um pouquinho menos, dependendo do dia de semana, você pode ter um pouquinho mais. Se você pegar o conteúdo mesmo de xadrez que você quer trabalhar no ano e colocar num papel, vai dar 30 aulas. Aí você vai falar assim, nossa senhora, vai dar 30 aulas. O que eu vou fazer com os meus alunos nessas 5, 6 aulas que faltaram? Olha, existem aulas que é importante os alunos só jogarem. E só jogarem o que eles quiserem. Isso não é você fazer corpo mole na escola, não. Não é você, como o pessoal fala na educação física, isso não é rolar a bola, não. O xadrez, a prática do xadrez faz ele melhorar bastante. E tem momentos que esses alunos precisam praticar. Então vai ter um dia lá que você vai chegar na escola e não vai dar nada novo. Você vai virar para eles e vai falar assim, ó, hoje vocês só vão praticar o jogo que vocês quiserem. E cada um vai escolher o jogo que quer. Aí um vai jogar um jogo X, o outro vai jogar um jogo Y, o outro vai jogar um outro jogo. A gente tem para isso, eu tenho para isso mais de 50 jogos desenvolvidos. Jogos adaptados de xadrez. Desde o xadrez tradicional a ideias diferentes de xadrez. E isso é importante, você usar isso algum dia, deles só praticarem, tá? E se alguém virar para você e falar assim, mas você está enrolando, você está deixando só ele jogar. Não, é importante esse momento, tem uma justificativa pedagógica isso. E eu não estou falando que eu comecei a dar aula no ano passado, tem 12 anos que eu faço isso. Tem 12 anos que eu uso isso.
E já te respondo, Diogo. E outra coisa, tem aquele dia que às vezes você também não está bem. Se vocês falarem para mim que todo dia que vocês vão dar aula vocês estão 100% animados, 100% ativos, não, é mentira. Eu não tenho isso. Tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu sou apaixonado por xadrez, eu tenho tatuagem de xadrez no braço. Mas, pô, tem um dia que não tô bem. Tô com dor de cabeça, ou tem algum problema. Se aquele dia bate com um dia que eu posso dar uma atividade livre para eles, pode ser. Não é errado isso. É lógico que você não vai chegar e vai dar um mês direto de atividade livre. Porque não dá. Aí você está enrolando. Fora isso, não. Tá? Mas é tranquilo. Diogo, você perguntou se vocês vão ter acesso aos 50 jogos no curso. Não. Se a gente fosse pegar e falar para vocês aqui os 50 jogos do curso, a gente ia ter mais uns 2 meses de aula. Tá? Mas vocês vão ter acesso a alguns jogos. Vocês já vão conhecer alguns jogos aqui no curso. E a gente vai lançar um curso, se alguém se interessar, que é um curso só desses jogos. Um novo curso só com esses jogos. Inclusive, aqueles que fizerem esse novo curso vão ganhar todo o material. Vão ganhar o livro dos jogos, que a gente tem um livro desse com os jogos. E vai ganhar todo o material para vocês poderem implementar os jogos na escola ou com o filho de vocês ou aonde vocês quiserem, tá? Vem numa caixinha bonitinha, é bem bonitinho o material, tá? Mas isso é um passo para daqui a alguns dias aí, tá? Mas com certeza vai ser bom para vocês, provavelmente vai ter algumas coisas legais para vocês terem desconto aí. Mas vamos lá. Voltando na torre. Por que eu ensino a torre primeiro? Depois que primeiro eu ensinei o peão, que já tem jogo. Depois eu ensino o rei, que é a mais fácil de todas. Depois eu ensino a torre. Por quê? Porque a torre, das outras peças que tem, ela é bem fácil. A torre é mais fácil do que o bispo. Porque a torre anda na horizontal e na vertical, ou seja, para um lado e para o outro, para frente e para trás. A criança, ela não erra o movimento da torre. Mesmo se o seu aluno é do primeiro ano, ou se o seu aluno é do 5º ano, ou do ensino médio. Ele não erra o movimento da torre. Por isso eu ensino a torre primeiro. E logo depois que eu ensino a torre, além de ter a brincadeirinha, né, que eu falei lá no vídeo, da princesa que está presa no alto da torre, que é a Rapunzel. Cara, isso faz sucesso nas criancinhas pequenas. Nos maiores, no ensino médio, quer ensinar movimento da torre, leva para um filme. Por exemplo, olha, você lembra do Senhor dos Anéis? Você lembra dos castelos? Bota algum filme lá no meio, as crianças veem filmes, os adolescentes veem filme. E aí você consegue levar para o lado histórico da coisa. Por que as torres eram importantes? Vocês estão estudando isso na história. Por que as torres têm aquele formato assim, que eu não sei, tipo uns dentes, eu não sei o nome daquilo. Porque exatamente era para se defender. É uma defesa. Então você pode levar para o lado histórico essa parte das torres quando você for ensinar para o ensino médio, quando você for ensinar para o adulto. Leva para esse lado, que aí você vai ficar mais tranquilo. Para o Fundamental 2 também é bem tranquilo de levar para esse lado, tá? Quando você... lá, O Senhor dos Anéis e as Duas Torres, segundo filme da trilogia, sou apaixonado por ele. Por que logo depois eu ensino o bispo e não ensino, por exemplo, a dama ou o cavalo? O bispo anda na diagonal. Para as crianças novinhas, é uma palavra que elas nunca ouviram falar. A maioria delas não sabe o que é diagonal. Eles conseguem andar na diagonal, mas eles não sabem o que é isso. Então, tem um vídeo bom sobre a história do xadrez no canal. Depois vou procurar esse vídeo aí, Diogo. Então, quando você ensina o bispo diagonal ali, as crianças não sabem o que é diagonal. Eles estão aprendendo essa palavra. E aí você ensina essa palavra e ele vai andar errado. Você vai ver que o seu aluno vai andar errado com o bispo.
Sempre. Ele vai sair da Casa Branca, vai parar na Casa Preta, vai sair da Casa Preta, vai parar na Casa Branca. É normal isso. Normal. Só que o que acontece? Se você ensinou a torre primeiro, se você ensinou o bispo depois, quando você for ensinar a dama, que é logo depois, é fácil. Por quê? Porque a dama é o movimento da torre mais o movimento do bispo. Os dois em uma peça só. E aí, se você estiver trabalhando, por exemplo, com o ensino fundamental 2, você pode associar a geografia, a Rosa dos Ventos, por exemplo. Você pode associar a matemática, coordenadas, se você vai trabalhar com os pequenos. Então, você consegue levar para matérias que eles estão aprendendo na escola. Não só na história, mas na geografia, na matemática, nos desenhos geométricos. Então, você vai conseguir mostrar isso para eles e associar com uma outra disciplina. Aí você imagina você dando uma aula lá, por exemplo, sobre o tabuleiro ainda, e falando com seus alunos lá sobre coordenadas, né, as casinhas do tabuleiro. Aí imagina o seu coordenador tá passando assim na hora, escuta alguma coisa diferente assim, para assistir a sua aula. Aí você imagina qual vai ser a reação do seu professor, ver que você está associando o xadrez à matemática, à história, à geografia, à ciência. Você acha que ele vai olhar para você com bons olhos? Só nisso aí você já ganhou 6 meses de bônus na escola. Se fizer uma coisa errada, já tem desconto. O diretor vai falar assim, ah não, ele errou nisso aí, mas ele está com crédito. Já ganhou crédito na escola. Porque ele vai ver que você sabe associar as coisas. E é isso que o xadrez é. O principal do xadrez é isso. É a gente conseguir levar ele para outras disciplinas. Para as crianças e os adolescentes e os adultos começarem a enxergar a vida de maneira diferente. Tá? Beleza. Voltamos na dama. Foi ensinar a dama? Eu gosto muito de ensinar a dama falando que a dama ela tem... eu brinco com eles, normalmente com os menores, que a dama ficou malhando escondido lá no castelo. E que aí ela ficou com muita energia e ficou bem preparada fisicamente, ela consegue correr pelo tabuleiro. E aí eu pergunto para eles, a dama é a dona do castelo? Eles falam sim. Aí eu falo, então eu posso andar para frente? Eles falam, pode, eu corro pela sala. Posso ir para o lado? Eles falam, pode, eu corro para o lado. Posso ir na diagonal? Eles falam, pode, eu corro na diagonal, pulo por cima de aluno, passo por cima de aluno. E eles adoram. No Fundamental 1, maravilha, eles entendem perfeitamente. No Fundamental 2, já falei, usa lá geografia e outros temas aí para ajudar, tá? Deixa eu ler aqui o que o Elcio falou aqui. Tá. O Elson falou que perguntou se as crianças que aprendem a jogar xadrez conseguem deixar os games e desenhos e etc. E ele falou que ele tem um netinho de 6 anos que está tentando fazer ele sair da TV e videogames. Tá? Não sou professor, mas jogo bastante. Vamos lá. O xadrez ele tem uma coisa que é muito encantadora, Elson. Que é o seguinte: quando você começa a entender o jogo de xadrez, começam a acontecer coisas novas na sua vida dentro do xadrez. Você pega um dia, você ganha do seu amigo dando um checkmate com um bispo. Um outro dia você ganha dando um checkmate com um peão. Um outro dia você está perdendo uma partida e de repente do nada você faz uma coisa que você vira o jogo. Quando eles começam a jogar o jogo de xadrez, começa a se encantar com as coisas novas. E vou falar para vocês, para um aluno chegar no nível razoável de xadrez, ele provavelmente vai ter, sei lá, umas quase 50 aulas na vida dele. Umas 50 aulas na vida dele para ele chegar no nível razoável de xadrez. Isso numa situação de escola, tá? Ou seja, quando eles começam a jogar xadrez, eles começam a se encantar pela novidade. E aí começam a melhorar. E aí começam a querer jogar mais.
a tendência é eles saírem um pouco da TV e um pouco do videogame, sim, tá? Tem alguns macetes para outras idades. Por exemplo, você vai ensinar xadrez no ensino fundamental 2 para uma turma que nunca viu xadrez. Como é que você vai prender a atenção deles? Vamos lá. Os meninos provavelmente vão querer jogar futebol. As meninas talvez vão querer jogar vôlei, ou não vão querer fazer nenhum esporte porque vai suar. E aí? Como é que a gente faz para levar eles? Existe uma coisa que é muito interessante. Quando você digita assim no Google, famosos que jogam xadrez, vai aparecer Einstein, vai aparecer um monte de cantor, um monte de ator, por exemplo, Will Smith, vai aparecer jogador famoso que jogava xadrez, vai aparecer reis famosos, você pode associar com a história. Olha lá, Bill Gates jogava xadrez. E aí quando você vê, eles vão às vezes querer jogar xadrez porque o cara que eles são, eu sou fã do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo joga xadrez, então eu quero jogar também. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é algumas associações que alguns podem até fazer. Por exemplo, eu faço. Coincidência ou não, a época que eu melhorei mais tecnicamente no futebol e no basquete, que são as duas modalidades que eu pratiquei minha infância e adolescência, a época que eu melhorei mais nessas duas modalidades foi quando eu melhorei no xadrez, com 12, 13 anos de idade. Eu sei que o Dissá deve estar rindo lá, vai falar que eu não jogo nada, que eu sou ruim de futebol e tudo, mas é a intriga dele. A época que eu melhorei mais foi exatamente nessa época. Coincidência ou não? Não sei. Mas existem teses de doutorado. Tem uma tese na Inglaterra que o cara estudou, ele ensinou xadrez para uma equipe de alto rendimento, uma equipe profissional. E a evolução deles, depois que eles entenderam o jogo de xadrez, melhorou muito. Depois que eles começaram a entender o jogo de xadrez. Olha lá, o Tsá falou que eu não jogo nada, que eu acho que eu jogo, e que eu sempre quis ganhar o jogo com os piores atletas da pelada, e ganho, né, Tsá? Mas tá bom. Isso é a parte aí, a amizade. Então, se vocês associarem essas coisas, mostrarem para eles que o xadrez vai ajudar eles a tomar uma decisão mais rápida. Quando ele receber uma bola, por exemplo, no meio de campo, e que tem aquela, o que eu tenho que fazer? Eu vou correr com a bola, vou passar para alguém, vou driblar alguém. Essa tomada de decisão, o xadrez vai ajudar ela a ser uma tomada de decisão mais rápida. Isso vai ajudar ele, não só no futebol, como no basquete, como no vôlei, como na prova do Enem. Então, ele vai melhorar essa qualidade dele de raciocínio. E vocês podem mostrar isso para os alunos de vocês. Aí, o que é legal? Pegar aquele vídeo do Magnus Carlsen dos Super-Humanos, pegar depoimento de adolescentes, tem um monte de vídeo de projeto social na internet, adolescente falando como o xadrez mudou a vida dele. E aí eles começam a ver, esse jogo aí pode mudar, pode ser legal. E aí ele começa a interagir com o jogo é legal, ele, legal, gostei disso aí. E começa a querer cada vez praticar mais. Ô Diogo, em que ano que eu insiro o relógio? Olha, eu levo o relógio para a sala de aula desde o primeiro ano. Mas não para eles usarem, não. Nem levo todo dia, não. Levo uma aula só. A realidade das escolas, a gente não tem relógio. Se eu falar para você que as escolas que eu dou aula tem relógio, é mentira. Uma escola tem, as outras não tem. E mesmo assim, a escola que tem não deve ter para todo mundo. Você pega uma turma de 30 alunos, será que a escola tem 15 relógios? Não tem. Aí pode pensar assim, mas a gente pode usar um aplicativo de celular de relógio. Eu tenho aplicativo de celular de relógio no celular. Mas o que acontece? Esse relógio não vai ser tão importante. Na sala de aula, a gente vai trabalhar um relógio no dia que quiser fazer um campeonato.
Muitos dos alunos não podem levar celular para a escola, na maioria das escolas, ou o celular tem que ficar desligado, ou seja, nem adianta ter o aplicativo. É lógico, lá no ensino médio a gente ainda consegue pedir para os alunos levarem o celular numa aula, baixarem o aplicativo, até consegue, mas não tem tanta necessidade. Quando você conhece os jogos adaptados, alguns vocês vão conhecer aqui, vocês vão ver que vão ter jogos que vocês vão gastar 30 minutos para eles jogarem uma partida do jogo. Tem jogos que eles vão jogar em 5 minutos. E vai ter aula que você vai usar o de 5 minutos. Vai ter aula que você vai usar o de 30. Isso vai ser de acordo com a justificativa pedagógica daquela aula. Qual é a sua intenção naquela aula? Tá? O Mequinho diz que, deixa eu ler aqui, jogador de xadrez joga melhor tênis de mesa do que o outro que não joga do mesmo nível. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Não é à toa que vários países do mundo, principalmente do leste europeu, tem o xadrez como disciplina obrigatória nas escolas. Aqui na América do Sul a gente está atrás do Peru, a gente está atrás do Uruguai, do Chile, da Argentina. Se você for em qualquer um desses países, chegar numa praça lá, você vai encontrar gente jogando xadrez na praça. Desde criança a senhor de 80, 90 anos de idade. Só no Brasil que você não vê isso. Você vê, eu falei 4 países aí que você vai achar isso nas praças. Se alguém já foi nesses países, vai lembrar aí. Sem contar os clubes de xadrez, né? Que se você for em Buenos Aires, tem uns 4 clubes de xadrez diferentes. Só em Buenos Aires, só que eu conheço. Então, o que acontece? Você falou aqui que perguntou por causa da questão da administração do tempo. Exatamente. O xadrez, o relógio, para os mais novos, eles começam a ficar com medo do relógio e querem jogar rápido e não prestam atenção. No início, isso não vai ser bom para eles, para o aprendizado deles. É melhor no início eles não jogarem com relógio. É lógico, um dia que for de véspera de um campeonato, se você quiser apresentar o relógio para eles, legal. Mas nesse início ali, lembra, xadrez pedagógico não precisa de relógio, não é bom. Eu brinco com os meus alunos, eu boto 1 minuto para mim, um aluno particular meu. Eu coloco 1 minuto para mim e coloco 10 minutos para ele. O jogo acaba, eu às vezes com 10 segundos no relógio e o meu aluno com 9 minutos e meio. E ele tomou checkmate às vezes. Ou seja, ele nem pensou, ele viu eu jogando rápido e quis jogar rápido também. Por quê? Por causa do relógio, a ansiedade ali do relógio. E isso não é legal no xadrez pedagógico, tá? Vamos lá. Saímos da dama, vamos voltar aqui agora. Saímos da dama. Qual é a peça que a gente vai ensinar? Cavalo. Por quê? O cavalo é difícil, mas não é difícil igual o peão. Porém, o cavalo, eles erram muito o movimento do cavalo. Eles aprendem mais fácil que o peão, mas eles erram muito. Erram mais que o peão. Mas eles aprendem mais rápido. Mas eles erram mais. E por isso a gente ensina esse movimento do cavalo por último. Vocês estão me vendo aí legal aí? O microfone tá bom? Tá tudo direitinho? Deixa eu ver. Tá. Então vamos continuar. Infelizmente estou te vendo. Tá bom, Tsá. Qualquer dia eu vou ir na sua casa tomar uma cerveja com você, tá? Gosto de você também, tá, amigo? Vamos lá. Por exemplo, depois que a gente já ensinou todas as peças, nas 2 aulas seguintes a essa, são aulas muito importantes. Por quê? Até agora a gente foi colocando as peças devagarzinho. Cada aula a gente foi ensinando uma peça. E aí, quando a gente ensina o cavalo, o que eles mais querem é jogar com todas as peças juntas. Só que na nossa primeira aula que a gente ensina o cavalo, eu não posso botar todas as peças juntas. Por quê? Porque eu preciso fixar o movimento do cavalo. Eu preciso que eles joguem uma atividade que seja para relembrar o movimento do cavalo. Hoje a gente tem pelo menos 5 jogos que treinam o movimento de peão, mais uns 5 que treinam o movimento de rei, mais uns 5 de bispo, uns 5 de dama, uns 5 de torre, e eu tenho 11 jogos diferentes só para o movimento do cavalo. É muito rico o cavalo em movimentos, em jogos.
E muito divertidos os jogos do cavalo, eles adoram. Então, na primeira aula que você ensinou o cavalo, você vai fazer um jogo só de cavalo. Pode ser lá a Batalha dos Cavalos, o Papa Capim, pode ser o Cavalo Comilão, vocês vão escolher, tá? Mas é importante fazer um jogo só de cavalo. Na aula seguinte, você já pode botar o cavalo com as outras peças e passar um outro jogo, uma batalha de pontos, por exemplo, para eles jogarem com todas as peças. Eles ainda não vão estar no cheque, no checkmate. Não vão, de jeito nenhum, tá? Só depois disso que vocês vão começar a trabalhar cheque, checkmate, movimentos especiais. Importante, gente. Isso aqui, ó, não é engessado, tá? Não é engessado. Mas eu vou dar uma dica. É uma receitinha de bolo que funciona há 12 anos. Aí a gente vai ver. Às vezes a gente vai mudar na nossa escola, beleza. Não tem problema em mudar. Mas a dica que eu te dou é que, pô, tá dando certo há 12 anos. Tá indo pra frente. Tá tendo resultado. Eu viajo com aluno meu de nível escolar para Campeonato Brasileiro, meus alunos ficam entre os 10. Ano passado, tivemos entre os... Só de aluno pequeno que a gente teve, que levamos uns 10 alunos até o 5º ano, tivemos um 2º lugar, um 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E alunos que não fazem aula particular não, alunos que só têm aula na escola. Então, ou seja, tá dando certo. É lógico, não, como eu falei, não é engessado. Por exemplo, tem gente que gosta de ensinar, depois que ensina o cavalo, os movimentos especiais. Tem gente que gosta de ensinar cheque, checkmate. Qual é melhor? É a única parte do sistema que eu vou falar para vocês. É tranquilo ensinar ou movimentos especiais ou cheque, checkmate. Eu gosto de ensinar cheque, checkmate. Por quê? Porque os meus alunos estão doidos para dar um checkmate em alguém. E eles vão escutar o pai deles falar que capturou o rei. E aí, para já cortar isso da vida deles, não pode capturar o rei, para já cortar isso, eu já gosto de ensinar cheque, checkmate. E jogada irregular. Mas isso é papo para daqui a 2 aulas, tá? Agora é só continuar nesse nosso processo aqui. Entenderam? Legalzinho até agora? Ficou bem claro? Dá para ensinar para o neto assim. Teve 2 pessoas aí que falou que vai ensinar para o neto. O melhor caminho é esse. Tá? Vai nessa que vocês vão bem. As crianças vão entender legal todo esse processo aí. Tá bom? Vamos lá. Depois que vocês acabaram de ensinar essas peças, fizeram os jogos, quantas aulas vocês vão usar antes de entrar com conteúdo novo? Alguém quer chutar em um número aí? Vamos ver se alguém acerta. Tem problema em errar, não. Professor? Fala. Eu precisei de falar com a minha esposa aqui, eu não ouvi o que o senhor perguntou. O senhor pode repetir? Sim, senhor. Ah, brinquei com você, você me chamou de senhor, também te chamei, hein? Vamos lá. Eu perguntei o seguinte: acabou de ensinar o movimento do cavalo. A aula seguinte seria uma aula de revisão do movimento do cavalo. Revisou o movimento do cavalo, colocou eles para jogar um joguinho ali de movimento do cavalo. Quantas aulas vocês vão dar depois antes de entrar no próximo conteúdo? Quantos joguinhos diferentes vocês vão trabalhar ali dentro do movimento de peças antes de entrar, por exemplo, em cheque? O que vocês acham? Aceito qualquer resposta. Se estiver errado, não tem problema. O Diogo falou 4. Vinícius 1. Diego 2. Lucas 2. Ó, 2 tá ganhando, hein? 5. Beleza. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Se vocês estiverem trabalhando, por exemplo, no ensino médio, no Fundamental 2, pode ser uma aula só. Tranquilo. Estiver trabalhando com adulto, pode ser também uma aula só. Estiver trabalhando lá no Fundamental 1, 2 aulas é bom. 2 aulas.
Número super tranquilo. Só que é o seguinte, não é 2 aulas que vocês vão botar eles para jogar e vai ficar sentado na tua mesa, tá? Eu sei que tem um dia que vocês estão mais cansados, vocês vão querer ficar sentado. Mas não. O que eu preciso nessa aula? Essa é uma aula muito importante. Vocês precisam rodar pela sala. Vocês precisam andar e ver como seus alunos estão jogando, para identificar quais as maiores dificuldades que eles estão tendo. Você não precisa saber jogar xadrez bem para você identificar isso. Você vai identificar na própria reação do amigo dele que está jogando com ele, na maneira que ele está jogando rápido demais ou devagar demais, na quantidade de dúvidas que ele está tendo e está te chamando para te perguntar. Não precisa ser craque no xadrez para isso. Até porque a minha ideia aqui no curso não é formar nenhum craque no xadrez. Se eu quisesse dar um curso para vocês, para fazer vocês serem grandes jogadores de xadrez, eu não teria falado para vocês xadrez pedagógico. E vou até melhorar, até indicaria outra pessoa para dar o curso, nem ia falar eu. Então a ideia é essa mesmo. É você pegar e ver como é que estão seus alunos. Seus alunos estão tranquilos, deu 2 aulinhas. Seus alunos estão com muita dificuldade, vai relembrando um pouquinho o que você sentiu que eles estão com dificuldade. Pode dar 3 aulas se precisar, sem ensinar uma matéria nova. No primeiro ano, por exemplo, que eles têm 6 anos de idade, essa receita de bolo às vezes não funciona. Às vezes eu tenho que fazer mais aulas só com aquele movimento. Às vezes eu pego e ensino 3 peças e faço 3 aulas quase que seguida da mesma peça. Porque primeiro ano eles têm muita dificuldade ainda de entender. Muita dificuldade. E se o pai ainda não incentiva em casa, nossa, pior ainda. Então, mais ou menos 2, 3 aulas, dependendo da idade, se for um pouco mais velho, pode ser uma aula só, tá? Acabou esse aí? Bora, vai para o conteúdo novo. Vocês vão ter acesso ao conteúdo novo e vai dar super certo. Voltando aqui ao Diogo. Diogo, a parte da idade ficou tranquila? Ficou sim. E a parte... A idade e o respeito em sala foi excelente. O senhor só não respondeu ainda se vai ter já, a partir de agora, se possível, livros recomendados para que a gente já possa pesquisar preço, adquirir. Então vou... E outra coisa, só para compartilhar uma experiência. Claro. Disso que o senhor falou, dando como exemplo assim, uma favela no Rio. Eu já fui voluntário e trabalhar dentro aqui de eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, dentro de um lugar que a realidade é outra e você tem que se adaptar. E na época foi a minha primeira experiência, porque assim, eu sou de igreja, né? Sou crente. Sim. Então eu já dei aula de música, só que eu nunca tinha ido no lugar onde a realidade fosse muito triste, igual essa, de família sem pai. Às vezes você vê uma criança, coitada, que está muito cabisbaixa, você vai conversar com ela, aí ela fala, pô, meu pai foi preso. É muito estranho, é muito estranho. Mas depois, infelizmente, eu tive até que parar de ir, porque eu sou militar, então não liga se eu te chamar de senhor às vezes, não. Tudo bem. Costume. E começou a ter intervenção. Aí já viu, né? Me aconselharam a parar de ir. É lá perto da onde aquele menino, coitado, 14 anos, sim, foi assassinado. É Pedro, né? João Pedro. Esses dias atrás aí. Uma pena. Ô Diogo, eu vou falar pra você, cara, eu trabalhei em projeto social e eu tenho uma coisa que eu vivenciei num projeto social, que quando a gente chegava no projeto para trabalhar, eu ensinava xadrez nesse projeto, foi lá que eu comecei a ensinar xadrez, que toda vez que eu chegava nesse projeto, tinha uma menina e um menino que já estavam no projeto.
chegavam antes da gente. E quando eu chegava lá, eles estavam sentadinhos esperando a gente. E aí, um belo dia, eu cheguei um pouco mais cedo e eu observei que ele estava guardando uma coisa, tipo, mais afastado. E aí, eu, disfarçadamente, ele me viu chegando, foi lá, sentou. Eu, disfarçadamente, fui lá perto para ver o que ele estava guardando. Ele estava guardando uma sacola cheia de latinha. Esse menino, ele tinha 8 anos de idade, aproximadamente. E ele ia mais cedo para o projeto para ele catar latinha no lixo. E quando chegava na hora do lanche, quando tinha poucos alunos no projeto, ele perguntava se podia pegar mais um lanche. E ele pegava esse lanche e ele não comia, ele guardava. Porque era para ele comer de noite. Então você imagina como é a realidade. Aí você imagina você pegar e mostrar para um aluno desse que o esporte pode mudar a vida dele. E foi um pouco do que eu tentei fazer dentro desse projeto. E até um dia que a gente teve aquela chuva que destruiu a região serrana do Rio ali, Petrópolis, isso em 2011, se não me engano, ou 2010. Destruiu ali Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. A gente juntou um dia da semana lá no nosso projeto e foi um dia que a gente não fez nada no projeto. A gente não praticou nenhuma modalidade esportiva e a gente foi para o bairro para arrecadar mantimento. E os alunos foram com os professores e a gente foi andando e pedindo, batendo de casa em casa e pedindo mantimento. A alegria deles em querer ir foi muito grande. E aí você vê eles gostando do xadrez e começando a querer jogar, e isso é muito legal, muito bacana. E é uma realidade diferente mesmo, essa, uma realidade mais pobre, né? E é muito... Só quem já viveu isso que sabe bem. É bem legal. Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui agora com vocês. Eu queria que vocês colocassem alguma realidade. Eu sei que tem gente que é de cidade pequena, é mais fácil às vezes trabalhar o xadrez, ou outra disciplina. Eu sei que tem gente que é de cidade grande que às vezes é um pouco mais difícil. Eu imagino que, por exemplo, a Marisa saiba o nome dos pais dos alunos dela. Ou é vizinho de casa, ou é vizinho da rua, porque a cidade dela é uma cidade extremamente pequena. Mas eu sei que não é a mesma realidade do Diogo lá de São Gonçalo, que é uma cidade grande. Então falem para mim, vamos trocar umas ideias agora sobre o ensino do xadrez. Eu percebi pelo feedback que vocês estão me dando, eu tenho gostado do que eu tenho escutado. Até vou pedir uma coisa para vocês agora, antes que eu me esqueça. Toda vez que vocês me mandam um elogio falando que vocês entenderam, que vocês gostaram da forma que a gente aborda o xadrez pedagógico, pra gente é muito legal, tá? Podem continuar elogiando, não tem problema. Todo mundo gosta de receber elogio. Mas eu também gosto de receber críticas. Se quiserem criticar, fiquem à vontade. Inclusive, são nas críticas que a gente melhora. E se um dia eu achar que tá tudo bom, eu tenho que parar. Tenho que parar e fazer outra coisa. Porque eu sempre preciso melhorar um pouco. Todo mundo precisa melhorar um pouco. Ninguém é bom o suficiente para não precisar melhorar. O dia que você fizer isso, você começou a relaxar e aí as coisas não vão ficar tão legais. Então podem sempre mandar a opinião do que quiserem, falarem. Pode ser no privado, pode ser aqui no grupo. Não tenho problema com crítica e, como eu falei, eu gosto. Tá? Aqueles que já me mandaram sugestões aí, ok, legal. Os meus amigos não valem, né? Que amigo é suspeito, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos trocar uma ideia agora. Quem quer conversar, falar alguma coisa que já vivenciou, ou como ensinar, o que gostou na hora de ensinar da minha fala lá, fala comigo. Felipe, na verdade eu tenho um pedido. Claro. É possível que você compartilhe, seja na plataforma do curso, ou até mesmo num vídeo do YouTube daqueles privados, né, do link que você disponibiliza, você dando aula para
no espaço, pessoas tendo contato pela primeira vez. Eu não sei, se vocês não fizeram, eu acho que seria legal vocês filmarem, que a aula é quase que é uma performance artística. Vai falando, um segundo só. Eu não saí daqui não. Eu enxergo. Leandro. Eu enxergo dessa maneira. E eu acho que para quem é como eu, que não é profissional da área, é uma coisa que traz assim, muito enriquecimento. Eu, por exemplo, eu até mandei lá no grupo, eu já tenho várias coisas que eu olhei assim, caramba, não foi a melhor maneira. Mas me pediram ajuda, o grupo de xadrez de rua aqui da cidade, para que eu apoiasse, e eu comecei a fazer uns vídeos, qualidade duvidosa, mas o pessoal pediu e tal, estou buscando melhora. Mas assim, já apareceu gente me chamando, e esse foi um dos motivos pelo qual assim, eu me inscrevi nesse curso aqui. Já apareceu gente me chamando e falando assim, olha, lá na igreja a gente tem um espaço muito bom e tem uma comunidade ali do lado, e as crianças são meio assim largadas. Você não queria ir lá para ver se a gente coloca lá um projeto, algo desse tipo? E eu me senti assim, caramba, como é que eu vou fazer isso se eu nunca fiz e tal? É aquilo que eu estava te falando, dar aula de música, algo que eu já fiz, mas o ambiente é totalmente diferente. O público era outro, era o público do pessoal da igreja mesmo. Então, assim, eu acho que seria algo legal se tivesse disponibilidade. Não precisa ser uma aula completa, não precisa ser nada disso, mas você falando já é muito bom. Porque uma coisa que eu tenho notado é que sempre tem que ter uma história. Porque através das histórias que a gente aprende, através das histórias que a gente guarda, tudo na memória, né? E cria-se uma lógica. É assim que eu faço com a minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos. Então, eu queria ver assim em ação. Às vezes você pode achar até assim, que é uma curiosidade boba, mas eu acho que é enriquecedor também. Tá, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, eu vou procurar aqui, tá? Vou ter uma certa dificuldade de filmar algo agora porque a gente não está tendo aula presencial, está sendo remota, tá? Mas quem sabe às vezes eu não consigo filmar um pouco, filmar não, né? Vou tentar, vou ver se eu consigo alguma gravação de alguma aula remota que eu fiz, tá? Ou o Leandro tenha feito, não garanto para você. A gente está com esse momento de pandemia, é um momento atípico, né? Por exemplo, nós tivemos que montar toda a estrutura do nosso escritório, da nossa escola de xadrez, tirar de lá de baixo e colocar aqui por conta da pandemia, porque é difícil descer todos os dias para trabalhar e com tudo fechado. E Juiz de Fora é uma das cidades daqui de Minas Gerais que tem mais casos de Covid. Então, assim, não é tão simples. E aí nós tivemos que montar uma estrutura aqui. A estrutura não é a melhor, às vezes a câmera não vai ser a melhor, às vezes o fundo não vai ser o melhor. Mas, assim, eu falo para as pessoas, olha, só não vou ficar de braço cruzado. Eu vou trabalhar, sabe? Desde o dia que eu comecei a trabalhar, eu nunca quis parar de trabalhar na minha vida. E não vou mudar isso. Eu gosto de trabalhar. Então eu vou errar, vou acertar, mas eu vou tentar. Então tivemos que se adaptar às situações, tá? Então eu vou tentar essa parte da aula. Sobre os livros que você perguntou, vou falar uma coisa legal para vocês. Primeiro, o livro lá dos cursos, do outro curso, esse eu não tenho para passar para vocês. E também eu acho interessante a gente, não é simplesmente pegar o livro, vou pegar o livro do nada e vou fazer. Não, acho que é legal, vai ter o curso lá, quem quiser fazer, vai ter coisas boas para vocês nesse curso. Quem quiser vai gostar. Fora isso, aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais no xadrez, o Leandro vai disponibilizar para vocês no Google Drive, ele vai mandar tudo direitinho para vocês no grupo lá, PDFs de livros que ele tem. Não vai precisar comprar, tá, Diogo? Por favor. Você vai poder usar o PDF dos livros, tá?
Eli, tem os livros do sistema lá? Não, não tem, tá? Esses livros do sistema não tem, é um livro que quem quiser adquirir tem que falar com a gente para ver como é que consegue, mas vocês podem imprimir o livro na plataforma, ele está separado. Se vocês imprimirem todos os capítulos, vocês juntam um livro, tá? Dá o livro certinho. Mas quem quiser, não, Eli, eu quero ter o livro físico, quero ter a coleção completa, eu quero levar para minha escola, aí só depois chamar a gente no privado, a gente conversa, a gente vê como a gente faz isso, tá? Fora isso, os outros livros vão estar lá direitinho para vocês. Respondido do livro? Agora, ô Diogo, aqui no nosso grupo aqui, a gente tem o Dirceu e o Dissá, que já assistiram aulas minhas, não de xadrez, mas assistiram aulas minhas de basquete, porque eu sou árbitro de basquete também, tá? Pela Federação Carioca de Basquete. E os dois são testemunhas de que o jeito que eu falo na minha aula para criança é o mais próximo possível da minha aula que eu falo para adulto. Eu levo para o teatrinho, eu faço brincadeira, eu sou desse jeito mesmo. Os dois estão aí para não me desmentir. Não precisam, se for mentira o que eu estou falando, eles podem falar que é mentira. Tá? São dois aí que estão na nossa turma aqui. Essa é a ideia. Não, tudo bem. Você já respondeu tudo. É porque eu acreditava que você já tinha esse material. Entendeu? Eu não estou falando assim no caso de gravar agora, porque eu sei que tá. Ah, tá, não. Eu acho que vocês já haviam. A gente. Tinham a posse desse material gravado. A gente tem alguma coisa. Eu falei que não vou garantir porque eu preciso olhar direitinho onde tá, porque é uma coisa que a gente não usa muito. Mas assim, eu tenho alguma coisa gravada, só tem que achar aqui para você, tá? É isso que eu quis dizer. O Silvio falou que o professor Gazel de Uberlândia, eu acho que o Gazel é de Belo Horizonte, tá? Ele tem muita matéria de xadrez pedagógico. Ele tem algumas coisas sobre xadrez pedagógico, sim, tá? A ideia dele é um pouco diferente da nossa, mas ele também trabalha com xadrez pedagógico, tá? É um excelente professor aí, o Gazel, tá? Mas é um pouco diferente da minha ideia de sistema de ensino, de forma de ensinar, tá? Mas é bom também. Não sei como é que é o conteúdo do material dele completo não, tá? Algumas coisas eu já vi, outras não. Vamos lá, alguém conta aí a experiência de sala, fala alguma coisa para mim, por favor. Qualquer coisa. Posso falar? Pode, Vinícius, claro. Bom, boa noite. Meu nome é Vinícius e eu sou estudante do 3º ano de licenciatura em Educação Física. Minha experiência com xadrez é recente, porque por causa da pandemia, né, eu fiquei trancado dentro de casa e tal, e eu fiquei em uma cidade afastada da minha, um pouco. De onde você é? Eu fiquei numa cidade que chama Rosal. E você é de Volta Redonda? E lá eu não sou de Volta Redonda. Uhum. E lá eu não tinha muito acesso à internet e nem TV, né? E eu acabei começando a ler um livro que eu tinha comprado de xadrez. Eu fui estagiário de um colégio aqui e não tinha quadra o colégio. A gente usava a quadra da rua, né? Uhum. Mas nos dias de chuva não tinha como a gente ir. E num desses dias de chuva a gente teve jogos de tabuleiro. Nós éramos 4 estagiários na sala de educação física, é um projeto da CAPES, né, com a nossa universidade, e a gente tinha que ir para um colégio público. Lá tinham 8 jogos, que você falou, né, de relógio, tudo. Lá a gente tinha 8 jogos e só 2 completos. Então assim, a gente tinha uma dificuldade de trabalhar os jogos do xadrez. Mas tinha uns 2, 3 alunos que gostavam muito, e eles nunca falaram que eles nunca eram contemplados nas aulas de educação física, porque ninguém abordava o xadrez. Naquele dia ele deu uma impotência muito grande de não saber jogar xadrez, sabe? E eu gosto de jogos, eu sempre fui muito ativo, sempre fiz muita coisa de esporte.
E comecei a ver o xadrez e me encantei. Achei fascinante o jogo. E só que eu tinha dificuldade. Então, né, fui abandonando e tal. Na pandemia, por eu começar a assistir muito, eu fiquei assistindo aquele canal Xadrez Brasil, né? Sim, do Rafael. Isso. Foi até através desse canal que eu vi o curso, né? E resolvi me inscrever. Mas, enfim, agora a minha proposta em estar estudando isso é colocar aula de xadrez num novo colégio que a gente vai... Teve um outro projeto agora da CAPES, que é a residência pedagógica, né? Uhum. E aí eu vou para um CIEP, do lado da minha cidade também, que é Pinheiral. Sim. E eu vou tentar fazer esse trabalho lá, de xadrez com os alunos. Porque todo projeto que a gente faz pela CAPES, a gente tem que escrever alguma coisa no final. No ano passado era iniciação à docência, né, o projeto. E eu acabei fazendo sobre karatê, que é uma coisa que eu não faço, não domino, mas a minha dupla fazia. E para mim foi frustrante, sabe? Não poder passar de uma forma boa. Então, assim, eu vi o xadrez nesse colégio, vi a carência que tem, né? E vi uma coisa pior ainda, né? Que, tipo, às vezes a impotência da gente como profissional poder estar passando alguma coisa, porque os professores daqui, a maioria deles não trabalham em xadrez ou não dominam o xadrez para ensinar, sabe? E é uma das justificativas que eles falam o porquê de não dar o xadrez no colégio. E vai se perdendo material, sabe? O colégio compra material. Tinha um relógio lá que estava estragado, eles compraram também. Então, assim, aqui em Volta Redonda, você falou das praças, tem mesa de xadrez em muitas praças. Nenhuma praça é usada. Porque eu trabalho aqui vendendo material odontológico, né? Ou é usada para jogar dama, né? Dificilmente. Tem uma praça que é debaixo de um viaduto, né? É uma pracinha curta, e as pessoas vão lá para jogar dama. Somente essa praça. E uma num outro bairro aqui. São duas praças utilizadas. Mas deve ter, no mínimo, professor, umas 20, 25 praças com mesa. Pelo menos uma mesa de xadrez de mármore. Ninguém nunca usa. O Vinícius, Assim, fala. mas a minha maior chateação é, tipo, a gente não colocar isso no colégio e, principalmente, não colocar isso para quem quer aprender, né? Então, sei lá, eu estou gostando do curso e eu espero poder passar, pelo menos de uma forma mais clara, igual vocês estão ensinando para a gente. Ô, Vinícius, olha só. Essa meio que é essa, né? Sim. A gente tinha uma dificuldade. O xadrez tem um preconceito. As pessoas acham que é difícil. Tá? Sim. Então, por exemplo, o Rony estava aqui na sala, não sei se ele ainda está. Se ele tiver, eu sei que ele não sabe jogar xadrez. Mas alguém aqui não sabe jogar xadrez? Ou não sabia, pelo menos? Marco Aurélio, você sabia? Então, olha, eu estou adorando aí os comentários, isso a gente vai enriquecendo cada vez mais o curso, né? E eu estou vendo que as realidades mesmo são bem diferentes. A minha aqui eu vou posteriormente ter a oportunidade de contar, mas o xadrez para mim eu comecei há bastante tempo, mas eu deixei de lado, né? Essa prática, porque xadrez é prática. E eu não, assim, me aprofundei muito em jogadas, que agora que eu vou pegar algumas jogadinhas para poder até passar para os alunos de uma forma mais tranquila. Mas, assim, eu vejo xadrez com um potencial muito grande para a criançada aí, inclusive para os adultos, né? Aqui na cidade onde eu moro é litoral de São Paulo, litoral norte, São Sebastião. Sim. É uma cidade portuária, onde tem a Petrobras, tem uma beleza muito, nossa, sei lá, é uma coisa assim, única. Só que eu não vejo a prática de xadrez difundida aqui. Apesar que na educação existem projetos
de xadrez, mas parece que como se fosse um mar, vem e depois vai embora. E eu não vejo um prosseguimento. E aí, eu como professor de ciências, né, eu vejo que nas minhas aulas eu vejo um material muito rico para poder trabalhar com eles. Como eu falei na primeira oportunidade, né, porque eu vejo que eles têm pouco foco, concentração, e em que falta, igualzinho o nosso amigo Elson aí, que tem o netinho, que quer tirar ele do jogo, e é a mesma coisa que também, a galerinha está muito, assim, grudada no celular. Ah, mas tem aplicativo. Tem, mas a vivência com outra pessoa, o olhar no olho, o desafio, a conquista, né? Isso, né, não está tendo. Eu acho que é isso, né? Estou ficando maravilhado com as aulas aí e vamos continuar. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Em todos os municípios, tá? Juiz de Fora, Volta Redonda, que o Vinícius falou, São Sebastião, Guiricema, lá em São Gonçalo, em todos os municípios tem peça de xadrez. Se vocês chegarem na Secretaria de Esportes da cidade, tem peça de xadrez guardada. Há uns anos atrás o governo criou um projeto aí que era presidiários confeccionaram peças de xadrez, construíram uma fábrica na Bahia e todas as escolas têm xadrez. Em Minas Gerais esse ano, alguns anos atrás aí, se não me engano ano passado, ano retrasado, o estado mandou tabuleiro e peça para todas as escolas estaduais do estado. Então, por exemplo, se a Marisa chegar lá na escola dela, vai ter xadrez lá. A escola que não tiver xadrez, bate na Secretaria de Educação, normalmente Secretaria de Esporte, que vai ter xadrez estragando em caixa. É sério, gente, estragando. Eu faço competição na prefeitura aqui, para a prefeitura, e aí quando eu pego o material para usar, cara, o material assim, quando eu destampo o material, a tampa quebra. A tampa quebra porque ela estava guardada dentro de uma caixa, ela ressecou. Então, ou seja, e o pessoal acha que não precisa, que precisa saber jogar xadrez para ensinar. A gente achava, rapidinho, um segundo, vou deixar. A gente achava que precisava saber xadrez para ensinar xadrez. E a gente viu que não. Por quê? Porque eu não preciso ser o melhor jogador do mundo de xadrez para fazer meu aluno querer jogar xadrez. Eu preciso ensinar o básico. Se ele quiser ser o melhor jogador de xadrez, a gente vai direcionar ele para o lugar certo. É igual uma escolinha de futebol. Eu quero que meu aluno jogue no Flamengo. Eu vou ficar segurando ele? Não, eu vou mostrar os caminhos para ele chegar no Flamengo. O xadrez é a mesma coisa. Fala, Marco. Não, só para incrementar também, aqui eu vi no xadrez humano, né? Sim. Aquele tabuleiro que as pessoas, com os alunos, a gente monta eles, depois eles vão se movimentando em cima de um tabuleiro no chão que é estendido. Então, isso aí realmente na educação tem. E parece que, como diz o Mário, vai e volta. Fica escondido, não sei aonde, mas está guardado em algum lugar. Ó, o Silvio falou que quando ele aprendeu a jogar xadrez, ele morava numa fazenda e ele aprendeu com uma enciclopédia. Lembra daquelas enciclopédias Barça e outras que tinham? A enciclopédia Conhecer, e lá tinha as regras básicas dos movimentos. Ele começou a jogar, adaptou um jogo de dama com cartolina nas peças. Eu já fiz isso, já adaptei, porque eu não tinha tabuleiro de xadrez e queria estudar um pouco, estava com um livro, mas aí eu desenhei mesmo com caneta numa cartolina não, papelão, e aí deu certo. E aí ele falou que ele ensinou o irmão dele e mais 2 vizinhos, e isso foi na década de 70, quando teve até um confronto do século aí
Spassky e o Fischer, americano, que ficou famoso, virou até filme. O que acontece? E essas coisas encantam. Provavelmente, eu falei isso na outra aula com vocês, se o Silvio tivesse tido uma maneira mais didática de aprender, ele fosse gostar muito mais, se interessar muito mais, se bobear hoje, jogasse muito bem xadrez. E mais porque, você vê, ele com nada, ele quis aprender. Imagina se ele tivesse tudo, ou mais ou menos, né? Você falou sobre o xadrez gigante. Numa formatura de uma turma minha de 5º ano, a gente fez um teatro para os pais, e um teatro de xadrez humano. E quando teve uma mãe que viu aquilo, chorou, porque a filha dela adorava xadrez, ela disputava campeonato e tudo, e a mãe dela, quando viu aquele teatro, ela chorou. Então é isso, é a gente construir maneiras de trabalhar. Vão ter dificuldades? Vamos, mas vocês estão vendo, a gente não precisa ser um especialista em jogar xadrez. Então, gente, um grande abraço para vocês, um super beijo e até na semana que vem. Lembrem-se, qualquer coisa pode chamar no privado, será um prazer responder. O quanto antes irei responder e espero que vocês estejam gostando, tá? Abraço para vocês e até mais. Obrigado. Quem bateu palma aí, obrigado.